A gente vai aguardar mais um pouquinho. Eu achei, companheira Rose, a indicação da Jade, a gente estava conversando, né? E tem uns assuntos, tópicos relacionados a tantas coisas que, às vezes, por oportunidade, a gente desconhece, né? Eu, particularmente, esse assunto, né, da etnia cigana, eu não fazia ideia, né? A gente tem aquelas ideias de quando era criança, né? As coisas mais É, bobas, né? Lógico que a gente não acredita nisso, óbvio, né? Mas a gente não tem conhecimento. E é como é importante a gente poder ter esse aprendizado, divulgar nas redes sociais depois, passar uhum, o vídeo para companheiros que não podem estar na reunião, né? E eu acho uhum. espetacular. Eu, na verdade, lógico que é bom você ter uma reunião com 30, 50. Mas, olha, eu confesso, viu? E se eu aprender, eu não sou egoísta, não, mas fico numa felicidade que já nem me caibo direito. Eu fico feliz em também poder falar um pouquinho da minha etnia. Tem um espaço aberto para falar da etnia, porque aqui no Brasil existe uma falta de informações a respeito, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de estar falando, eu fico muito feliz. Isso é ótimo. A felicidade é nossa estar junto com a gente. É, Carmen já está conosco, o companheiro Nilo tem compromisso, isso nós já tínhamos conhecimento antecipado, não é? Então, temos mais um companheiro conectando conosco. Silêncio, enquanto está gravando, não dá nem para falar abobrinha, você viu? Daí fica essa coisa assim, silêncio. E a minha internet aqui, o Wi-Fi, deixei a esposa lá na sala para não atrapalhar. Então, se de vez em quando der umas falhadas, não se preocupa não, do Wi-Fi, tá? Não é porque está chovendo, não é porque deu raio aqui, nada. É o Wi-Fi mesmo, que é um raio, uma porcaria que não dá sinal na casa toda. Aqui deu Tá problema de bom? Então, microfone, tô com esse negócio enorme aqui, maior que eu, mas tá valendo. não, perfeito. Alguém pode falar do Paulo Ribeiro? Alguém pode apresentá-lo? Ou ele não está na sala? O Paulo Ribeiro é meu irmão. Ah, legal. Então, tá ótimo. É só para a gente conhecer. Eu gostaria de pedir uma gentileza, Jade. Na Essa- sala a gente tem a companheira Madá, nós temos o companheiro Neymar, que são deficientes visuais. Eles não têm visão. Que você Ok, pudesse fazer, não precisa ser de uma forma completa, mas fazer uma audiodescrição, quando você tiver a palavra, a sua cor, seu cabelo, sua roupa, legal. atrás, a parede, enfim, para você dar uma direção, tá, para quem não tem a visão, que possa compreender quem está falando. Tá joia? Tá joia. Perfeito. Obrigado. Paulo, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Eu acho que, com certeza absoluta, será um grande ganho para todos nós. Madá, você pode fazer a composição da mesa, por favor. Olá, boa noite. Então, para compor a mesa, eu convido o presidente Antônio Celso, convido a nossa convidada, né, a Jade Camargo, Isso. e também a nossa companheira Rosemarie. E peço, por gentileza, para que os demais participantes mantenham seus microfones desligados e abrir quando for passada a palavra. Obrigada, uma boa reunião. Obrigado, Madá. Então, está feita a composição da mesa diretora. É uma alegria ter a companheira Rose, que indicou a Jade para estar conosco.
E eu vou já passar, Jade, agora são 8h19, em função de um contratempo que teve, porque era começar mais cedo, mas está tudo certo. Uhum, Acontece. Quem faz é ao verdade. vivo acaba tropeçando, né? Dando umas. E você tem já de 40 minutos para fazer uso da palavra, Pois e não, assim a gente pode dar uns minutinhos depois para alguém se desejar perguntar, enfim, para a gente ter um bate-papo. A com certeza. palavra é toda sua. Por favor. Tá, joia. Bom, boa noite a todos. Eu inicio com a minha autodescrição. Eu sou baixinha, tenho uma estatura baixa, rosto redondo, tenho olhos claros, cabelo claro, bem diferente do estereotipo cigano que a gente muitas vezes vê em imagens, né, em desenhos, onde se mostra aquela mulher morena, de cabelos longos. Então, meu estereotipo é diferente. Aliás, o estereotipo cigano é diferente e tem, depois eu conto o motivo, né, do Brasil carregar esse estereotipo. Mas antes eu queria estar regredindo no tempo para contar um pouquinho da história do povo cigano. Aqui no Brasil, como eu disse anteriormente, existe uma falta de informação muito grande a respeito. Não existe dados em livros de história, principalmente das crianças, né, do ensino fundamental, e isso agrava muito o racismo, né, a xenofobia, enfim. Muitas pessoas pensam que nós, o tempo todo, vestimos roupas típicas, né, as nossas saias longas. Nós temos realmente as nossas roupas, né? Utilizamos em festas, em reuniões familiares, mas eu sou, pelo menos, sou formada na área da saúde, somos médicos, somos advogados, somos engenheiros, estamos dentro da população no geral. Infelizmente, o censo do Brasil não faz a contagem do povo cigano. Este ano eu recebi o censo na minha casa e eu já tinha ligado anteriormente, pedindo informações de como, né, eu deveria proceder para que a etnia cigana, para que eu pudesse ao menos ali, cadastrar como uma cigana sedentária, porque a maioria no Brasil nós somos sedentários, pouquíssimos ciganos são nômades. E eles não têm essa como fazer essa verificação, como anotar isso, não tinha nenhum espaço em branco, nada. Por telefone falaram que iria ter um espaço em branco como outros, né, de outras raças, mas infelizmente a que me visitou visitou toda a minha família não tinha. E isso acaba gerando a desinformação de quantos somos no Brasil. O último censo que nós tivemos foi em 2011, 800 mil ciganos, né, 0,41% da população. Mas esse censo, com certeza, ele somente contou os nômades, alguns acampamentos que ainda existem no Brasil, não aqueles que já estão, né, há muitos anos sedentários. E isso é complicado para nós, né? Bom, nós temos origem indiana, do Punjab. Como que sabemos disso? Por historiadores que mostraram, né, as nossas culturas e as nossas tradições muito semelhantes ao povo do Punjab, a um local da Índia. E a nossa fala também, nós temos um idioma próprio chamado romanês Vlax, e esse romanês, a nossa linguagem deriva do sânscrito, também ali da região do Punjab. Bom, ali começou a nossa peregrinação, fugindo de guerras, né? Muitos e muitos anos. A cultura cigana ela é milenar e ela carrega até os dias de hoje os seus costumes e suas tradições, sem perdê-las, né? Tudo bem? Ah, tá.
Vocês estão me vendo? Só para confirmar? Não, está sem Não, imagem. sem imagem. Me desculpa, minha filha vai conectar. Bom, vou continuar aqui, falar um pouquinho Ok, mais. está aparecendo agora a imagem. Bom, levou milhares de anos para nós alcançarmos a Península Ibérica, né, chegando aí nas terras da Espanha, onde também essa coisa que o senhor mencionou, de cigano roubar criança, de cigano ser ladrão, tem muito a ver com uma história na Espanha, onde o rei Dom Luís VI, ele criou uma homogeneidade cultural, tá? E ele decretou, né, que todas as pessoas que não fossem padronizadas ao seu reinado fossem expulsas ali da Espanha, de Andaluzia. E aí, como decretou essa prisão, né, da etnia, dos romanes, todo aquele que abrigasse, que ajudasse um cigano, ou escondesse um cigano, ajudasse um cigano, era preso e sofria as mesmas punições. Então, daí tinha já, né, essa lenda, entre aspas, popular de não chegue perto dos ciganos, principalmente para as crianças, né, não chegue, não se aproximem, e de isolar um pouco a etnia, isolar um pouco, completamente a etnia, ela foi quase dizimada na Europa, e isso chegou no Brasil, né, através, o nosso país, ele abrigou, né, todos os outros países, as outras culturas. Então, isso chegou, mas chegou de uma forma negativa para as pessoas, né, de se manter afastado e tudo mais. Então, existe ainda muita coisa a ser esclarecida dentro da etnia. Ela agregou por vários países que passou, né? Como eu falei, entrou na Península Ibérica, passou pelo Egito. Esse nome cigano, nós não nos autodenominamos dessa maneira, a gente se autodenomina Romani. O nome cigano vem de egiptano, os que saíram do Egito, que ao entrar ali na Europa, se tornou ritano, e aqui no Brasil, cigano, né? Aqui no Brasil, nós temos uma cultura bem abrangente e que poucas pessoas sabem que deriva da cultura cigana. Gente, estou tentando arrumar estou falando com vocês e tentando arrumar aqui o vídeo, tá? Como eu disse, né, no Brasil, falando um pouquinho aqui do Brasil, os ciganos aportaram ali no Porto de Salvador, sempre, dependendo a gente tem subdivisões, né, dentro das famílias, dependendo dessa subdivisão, o nome se refere à profissão. Então, no meu caso, eu sou uma cigana do clã Caldeirache, sou Romi do clã Caldeirache, que é os ciganos que fazem panelas, os caldeirões, aqueles caldeirões de cobre. A origem é essa dos Caldeirache. Assim como os Machuaias são donos de parque de diversões, né? Então, nós temos outras subdivisões de clãs dentro da etnia, geralmente ligado à profissão. E quando chegamos aqui no Brasil, no Porto de Salvador, a maioria do que nós vemos hoje lá está ligado à etnia cigana. Mas por não ter informações e por nós sofrermos muita discriminação, muito racismo, o que acontece é que se transformou mais num culto africano. Então, as roupas das baianas, as pessoas automaticamente se identificam como algo africano, né? As pulseiras, os colares, sendo que é uma herança cigana, né? Nós tentando arrumar a câmera e falando com vocês.
Espero que vocês tenham me ouvido. Estão me ouvindo, porque eu não estou vendo mais vocês, nem consigo aqui ajustar. Enfim, a primeira roda de samba, né, foi feita por ciganos. Assim como na Espanha, o flamenco era somente instrumental. O flamenco, ele não era, não tinha voz. Os ciganos deram voz ao flamenco. O mesmo aqui no Brasil. Então, as primeiras escolas de samba tinha a ala das ciganas, que depois se tornou a ala das baianas, até por falta de conhecimento. E muita gente não sabe dos ciganos, entre aspas, famosos, justamente aqui no Brasil, principalmente, tá? Em outros países eu não vejo essa dificuldade, eu vejo muito aqui no Brasil. Eu fui representante da etnia cigana em 2008, 2009, eu viajei muito, levando e trabalhando com essa desinformação, né? Levando, esclarecendo, mas principalmente trabalhando com a sociedade patriarcal rom, né? E eu sendo uma romi, uma mulher representando, isso era muito importante na época, ainda é. E o que acontece nessas viagens todas, eu vi uma grande diferença de outros países para o Brasil. O Brasil, por nós termos algumas religiões de matriz africana, confundem demais os ciganos com a espiritualidade, não com uma etnia. Então, já me perguntaram muito qual a religião dos ciganos, ou pensam que ciganos é uma religião, e não é. Cigano é uma etnia. Nós, em sua maioria, somos 80% católico. O Papa Bento XVI, há pouco tempo, ergueu a bandeira cigana e falou que os ciganos eram o coração da igreja, né? Isso poucas pessoas sabem, né? Muito poucas pessoas sabem. Enfim, falei da herança, estava falando um pouquinho da herança, que eu estou me perdendo um pouco, que ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, estou tentando arrumar aqui as imagens, tá? Bom, falando um pouquinho do que eu estava dizendo, eu vou depois, tá, chamar minha filha para ela falar um pouco do período do Holocausto, o porrágimos, que em romanês, na nossa língua, significa destruição. Então, ela vai falar um pouquinho para vocês, eu vou deixar essa parte para ela estar conversando, é uma parte que me toca bastante. Poucas pessoas sabem disso, embora tenha nos livros, né? Embora tenha muitos museus e homenagens aos sintis, aos ciganos que padeceram no Holocausto. Auschwitz foi feita para os ciganos, né? Mengele estudou os ciganos, e isso é uma parte realmente bastante triste. O Dia Internacional Cigano é dia 8 de abril, e ele é comemorado justamente quando os fornos de Auschwitz ficaram ligados 24 horas e exterminaram todos os ciganos dos campos de concentração. E isso marcou tanto que no nosso hino internacional cigano se fala sobre o porrágimos, que a gente diz, né? A destruição em romanês. Então, isso é uma parte importante, que poucas pessoas sabem, que não foi só os judeus, né, que padeceram no Holocausto. Nós também estivemos lá, se ergue a bandeira cigana sempre lá também, dia 8 de abril, em Auschwitz tem as homenagens. E também temos as homenagens no aniversário de Brasília, porque Juscelino Kubitschek era cigano, então ele construiu Brasília. Como eu disse dos ciganos famosos, Elvis Presley, pelo jeito dele, o jeito de cantar, o jeito de dançar, né? Isso está na cara para todo mundo, que ele é diferente, que ele é cigano, era cigano, e se faz a associação em outros países. O Museu do Elvis fez questão de vir aqui para o Brasil
em primeiro lugar, até para combater isso, porque eu conversei já com a Priscila Presley, tenho amigos que conversaram, ela tem essa ciência dessa deficiência de informação que existe no Brasil. Então, o Museu do Elvis veio para cá primeiro. No túmulo do Elvis tem ali a bandeira cigana, né? Então, tá ali fácil de identificar. Se puder me aceitar, eu estou tentando entrar de novo na sala de espera. Já admiti, já aceitei lá. Tá? Vamos ver se eu consigo agora. Foi, acho que foi. Sim, temos a tua imagem. Estava aqui tentando mexer, eu e minha filha, e falando ao mesmo tempo. Então, vocês me desculpem se eu perdi linha de raciocínio, porque... Bom, continuando. Eu estava falando de alguns ciganos famosos. Charles Chaplin foi o primeiro cigano a receber o título de Sir. Então, Charles Chaplin também era cigano. Aqui no Brasil, Cecília Meirelles, tá? É uma das ciganas bem conhecida para nós, né? Que nós estimamos muito. E tem uma frase que diz, meu povo não quer ir nem vir, o meu povo quer passar. Então, dentro dos textos delas, ela deixa bem óbvio que pertence à etnia cigana. Só que por conta do preconceito não se fala tanto aqui no Brasil, né? Esse é o grande problema daqui. No Brasil, a gente teve 2 grandes presidentes. Eu não sei se está saindo. Não sei se está saindo. Eu vou passar para minha filha agora falar um pouquinho sobre o Holocausto. E aí depois a gente responde as perguntas de vocês, tá? Deixa eu passar para ela aqui que já deu problema. Boa noite. Meu nome é Aritza Camargo. Eu sou uma mulher branca, de cabelo vermelho, curto, com uma blusa preta. Eu estou do lado da minha mãe. Ao nosso fundo tem uma parede branca, uma porta marrom claro e uma palmeira, né? Eu estou com headset, a minha mãe tirou o headset e deu para mim. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o Holocausto. Então, muitas pessoas acham que Hitler perseguiu principalmente os judeus, os negros, os gays, né, doentes mentais, e poucas pessoas sabem que houve essa perseguição ao povo cigano. Então, inicialmente, os ciganos, eles primeiro foram rebaixados a cidadãos de segunda classe, junto com os judeus. Teve um médico que ele passou toda a Alemanha catalogando os ciganos para identificar as mudanças, as diferenças físicas do povo superior, né? Que eles acreditavam que eram superior. E depois, posteriormente, foram relegados a cidadãos de segunda classe, depois foram levados aos guetos, depois dos guetos começaram a ser encaminhados para os campos de concentração, né? O campo de concentração mais famoso, que é Birkenau, que é chamado de Auschwitz, que é um conjunto, na verdade, né? Que é Birkenau 1, 2 e 3. Inicialmente, era um campo de concentração de trabalho forçado dos presos políticos, né? Posteriormente, virou um campo de concentração familiar, que foi quando veio o Birkenau 2 e 3, né? E esse campo de concentração familiar, na verdade, era de concentração cigano. Então, todas as famílias ciganas eram levadas para Birkenau 2 e 3, principalmente. Nesse período, teve o estudo de Mengele com os gêmeos. Tem um livro que, infelizmente, ele ainda não foi traduzido para o português. Depois eu posso pegar o título e o autor e colocar como leitura complementar para quem tiver interesse, que é uma irmã gêmea que sobreviveu aos experimentos, cigana, uma irmã cigana, e infelizmente a gêmea dela veio a óbito, e ela conta todo esse trajeto desde quando Mengele
capturam elas para os experimentos, todo esse sofrimento que fazia. Então, nesse período, houve diversos testes. Hitler, ele se surpreendia com a forma que os ciganos lidavam com essa situação. Porque mesmo com fome, mesmo sem nada, nós íamos para a execução dançando e tocando violino. Então, isso atraía demais. E ele não entendia como que as crianças, por exemplo, não abaixavam a cabeça para se submeter às alemãs. Elas continuavam de cabeça erguida e seguindo os princípios da etnia. E ele chegou até a fazer um experimento de colocar 20 crianças em um orfanato, e nesse orfanato fazer essa distinção, fazer todas as formas para que elas se submetessem às regras do orfanato, e eles não se submetem, eles não mudam a cultura, o que foi ensinado, né? E isso era de uma admiração incrível, e era uma admiração meio psicótica, assim, meio psicopata, porque acabava gerando essa morte. Essa curiosidade, né? Do estudo, isso. E como a minha mãe mencionou, né, teve um dia que os fornos ficaram ligados 24 horas. O que aconteceu? Houve uma grande rebelião, os ciganos se juntaram e foi talvez uma das únicas rebeliões registradas dessa magnitude em um campo de concentração e talvez a única em Auschwitz. Oi? Quê? Oi? Eu comprei lá em Ribeirão, que estava barato. Talvez a única em Auschwitz, quando os ciganos se juntaram e com pedras e instrumentos de trabalho se rebelaram a ponto de conseguir matar um guarda da SS. Então isso, naquele momento, naquela época, foi o auge da revolução. Por conta disso, a punição foi muito grande. Todo o acampamento, todo o campo foi encaminhado ao extermínio, que aí teve essa grande noite que os fornos ficaram ligados 24 horas, porque eram 24 horas de cremação, né? Depois disso, começou a chegar trens de toda a Europa em sequência, e o tempo inteiro a ferrovia continuou funcionando para lotar novamente o campo com os judeus. E aí sim os judeus tomam essa frente de Auschwitz como um campo principal ali, né? Isso as pessoas não comentam tanto. Aqui no Brasil, é legal ver isso, porque na Europa já existe um movimento de se falar sobre isso. Já existe um movimento de se falar sobre o Holocausto cigano, né, que a gente chama de porrajmos, que no idioma do romanês, do Vlachs, significa destruição, né? Então, isso demorou a acontecer mesmo na Europa. A Alemanha mesmo só reconheceu isso depois dos anos 2000. Então, somente após os anos 2000 que houve esse reconhecimento por parte da própria Alemanha, né? E disso também vem muitas lendas. Desse momento também teve uma migração muito grande da Europa em fuga aqui para a América. Então, nesse momento também chegou muito cigano no Brasil, muito cigano aqui na Argentina, no Chile, porque teve esse movimento migratório muito grande nessa época. E também por conta disso, até hoje existem alguns resquícios de preconceito lá na Europa, desde dessa época, né? Alguém tem alguma pergunta, professor? Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Alguma curiosidade da história, ou da etnia, ou de costume, ou de tradição? A palavra fica aberta, se alguém desejar comentar, falar, perguntar, enfim, acrescentar, a palavra é só abrir o microfone. Bom, duas coisas. Tem um monte de gente na fila que não conseguiu entrar, que está falando aqui. É uma judiação. Se até mais de 30 pessoas. Porque eles estão tentando ainda. Conforme está aparecendo aqui, tá? Que entrou na sala, eu imediatamente já admito, tá? Não sei aí o que é.
Então, uma coisa que eu acho importante, que eu havia falado com o nosso presidente, é justamente desmistificar a Jade, porque a Jade é minha prima. E eu falo, tenho orgulho, e orgulho mesmo de tê-las como primas, porque as pessoas têm uma visão de ser cigano, ser um povo trapaceiro, né? Quando falam de cigano, fala povo trapaceiro. Ninguém sabe sobre a questão. A minha família vem de uma linhagem que criava cavalo, mexia com essas questões lá em Almeria, Andaluzia. Então eu falo, ninguém conhece a história da forma que ela é. As pessoas, elas colocam de uma forma horrível. Poucas pessoas sabem do Holocausto. Aliás, o povo cigano é um povo que vem fugindo há milhares, né, de anos e séculos, né, Jade, né, Yeritza, e assim, e tem uma cultura muito rica. É o que a Jade falou, as pessoas acham que somos nômades. Não, somos sedentários, moramos em casas, temos profissões, somos estudiosos, pesquisadores, médicos, tem oficiais, tem tudo. Só que as pessoas às vezes têm vergonha de falar da sua etnia por conta da discriminação. Isso é uma realidade muito triste. Oi, Iá. Você falou isso de ter medo de falar por conta de discriminação. Desde da minha juventude, claro, a minha mãe sempre me preparou muito bem, que existia um preconceito sobre a nossa etnia. Então, minha mãe, ela sempre foi muito aberta em questão de me preparar sobre isso. Ela sempre, quando era pequena, a gente se vestia, ia para a rua e a gente sempre viu essa face do preconceito, desde quando eu era criança. Mas eu não entendia muito bem a fundo aquilo. Eu via acontecendo, mas eu não sabia o que estava acontecendo, né? Quando eu já estava no ensino médio, eu já era adolescente, eu falei, como se fala, quer dizer, eu não escondo, mas eu mantenho omisso, né? Até um momento que um professor começou a ofender, e eu levantei a mão e falei, não é assim. Ofender a etnia cigana. Ofender a etnia cigana, isso. Eu levantei a mão e falei, não é assim. E comecei a corrigir. E ele falou, como que você sabe? Aí eu falei, porque eu sou cigana. Pronto. Minha vida acadêmica escolar do ensino médio acabou naquele momento, né? Desde então, tinha um professor de matemática negro que passou a me excluir. Ele mandava eu levantar e sair da sala de aula. Ia quebrar isso Eu não aqui, ó. merecia Pisei estar aqui, ó. estudando no Não ITEP. dá para ver, gente. Para que eu ia estudar para fazer vestibular se eu não vou passar em faculdade, eu não vou trabalhar, eu vou ler mão na rua? Então, teve uma vez que teve também não sei. um café na escola e cada aluno levou um prato de doce, né? Eu levei brigadeiro, levei um doce. Ele passou de sala em sala, que era falando para ninguém comer o que eu tinha levado, que eu era cigana, e tinha sido cozinhado no chão de terra, e que ia todo mundo passar mal, porque eu cozinhei na barraca, né? E a minha família, eu nasci em casa, minha família sempre foi nômade, mas esse é a visão que as pessoas em Aritza, em romanês, quer dizer comerciante. Então, a minha filha sempre teve vontade, sempre teve um dom de vendas. E uma vez ela pediu para mim, na 25 de março, nessa época de ETEC, de estar fazendo para buscar brincos, anéis, essas coisas para vender para as amigas. Isso na porta da escola, porque dentro da ETEC é proibido. E uma vez, né, já sabendo essa história do professor, depois que aconteceu isso com a escola toda, se levantou para falar que existia dentro da ETEC uma cigana, a mãe bateu no vestuário dela, jogou no chão e falou que aquilo era roubado, que não era para ninguém comprar. Então, esse tipo de... Oi? Jade, só um minutinho. Eu gostaria de pedir para que todos fizessem a gentileza de fechar o microfone
que está... Então, existem duas pessoas que estão com o microfone aberto. Por gentileza, Isso. Sandra, Aurora e Cláudia, fechem, porque está dando muito Meu ruído. Deus, como é que fecha isso, senhor? Peraí, vou tentar fechar aqui. Fechar o microfone, peraí. Aqui. Jade, desculpa, é só para ficar melhor para você e sua filha falarem, para quem tiver a palavra também, que senão fica aberto, realmente fica difícil. Pode continuar, por favor. Então, existe ainda, como eu disse, esse tipo de preconceito muito grande. Mesmo não a minha filha usando o uniforme escolar, não indo com a saia, não indo com os trajes típicos, a escola, sabendo que existia uma cigana que estava ali estudando, houve realmente ali um grande circo, eu posso dizer assim, em torno da minha filha, de todos os tipos de palavrões e xingamentos, e sumiam lápis, nenhuma sala era ela que roubou, ou seja, foi muito difícil. Teve uma vez que foi realmente... hoje em dia eu tenho idade para ver que aquilo foi um assédio super grave. Eu tinha 15 anos, sumiu, na época a gente estudava na ETEC, é uma escola pública estadual, mas os livros eram comprados, né? Aqueles livros trianuais, e sumiu um livro de geografia. Entraram na sala, Stephanie, coloca o seu material em cima da mesa. Mas por quê? Sumiu um livro, a gente precisa que você esvazie sua mochila e coloque em cima da mesa. Eu esvaziei toda a minha mochila, coloquei tudo, abri todos os bolsos, coloquei em cima da mesa, o livro não está comigo. Ah, muito obrigada. Então, hoje eu sei que isso foi um assédio gigantesco e que eu poderia ali na hora ter me recusado. Eu devia ali na hora ter ligado para um Disque 100, para um Disque Denúncia, para qualquer tipo de órgão que pudesse prestar esse apoio. Porque eu era uma adolescente de 15 anos, tendo aula, e ali eu fui acusada de roubo. Mas vamos dar a palavra para a Rosemary, que nós, na verdade, atropelamos a Rose. Verdade. Não, atropelamos. Continue. Nunca já. Mas Então, alguém assim, deseja falar, fica à vontade. Então, o importante também é que a Yaritza, ela tem um emprego excelente no Boticário, a Jade trabalha na área da saúde, mas tem o Espaço Sol, né, que nós acabamos fazendo terapia integrativa para as pessoas. Hoje, a terapia integrativa, ela é utilizada, é vista como assim, nossa, o reiki, cromoterapia e não sei o que, várias coisas como se fossem coisas novas. Mas para a nossa etnia cigana, isso é o nosso dia a dia, foi o nosso crescimento, saber quais são as ervas que são boas para curar, para uma comida, para ajudar na tua cura, para você fazer um chá relaxante, um chá de cura, uma cura de uma ferida, fazer a imposição das mãos para que a gente emanasse energia. Então, hoje falam coisas, e às vezes eu fico muito triste, até falei para o nosso presidente, porque as pessoas falam como se fosse descoberto hoje, e não foi. Isso já vem da cultura, da nossa cultura, da cultura da etnia cigana, né? E que as pessoas pouco respeitam, pouco valorizam, e que pouco entendem, mas muito categorizam. Então, assim, quando ela fala que no censo nós não estamos, é muito triste, porque até então, antes, tinha outros. Quando eu colocava outros, a gente colocava cigano. Eles tiraram justamente para a gente não colocar mais. Para negar que nós existimos. Sim. É verdade. Isso é muito triste. E a nossa luta, o que é? Quando a gente tem o Espaço Sol, que a Yaritza, a Jade, tanto trabalha, para mostrar toda essa cultura, para mostrar toda essa questão da cultura cigana, que é muito importante para a gente,
né? E alguém que quiser fazer pergunta, esteja à vontade, porque aproveitem elas, que é difícil marcar a hora com elas. É verdade, essa parte de cromoterapia, das terapias integrativas, ela está, de certa forma, até mesmo dentro dos mandamentos ciganos. É algo que a gente pratica diariamente e que a gente não deixa de praticar, né? Nós temos 12 mandamentos ciganos, né? E nós cumprimos todos eles, inclusive de ajudar as pessoas, de estar trabalhando com cura, estar trabalhando com... Hoje em dia, o que está mais abalando as pessoas, que seria o caso das doenças psicológicas, né, no geral, da ansiedade, da depressão. Isso a gente trabalha bastante no Espaço Sol, com coaching, com reiki. A astrologia já faz parte da cultura cigana desde muito, muito tempo, né? Antes de existir livros de astrologia, porque a cultura cigana é milenar. A Romá já estudava astrologia, tanto que a quiromancia, que é a leitura das mãos, é feita através da astrologia, da ligação das linhas das mãos com os planetas. Então, a nossa cultura, eu acho que é a única etnia que manteve durante todos esses anos todas as tradições intactas, né? Tanto dos nossos aprendizados, de repassar esses aprendizados, e a gente repassa com muito amor, muito carinho. Até festas a gente faz encontros, às vezes, com o Chai Romanô, para ensinar bebida típica cigana, para conversar para dançar, que, aliás, a dança é a maior de todas as magias ciganas, né? Não é só cartomancia, quiromancia, a dança, como até nós mencionamos aqui o Porragemos, o Holocausto, através da dança é que nós ali superamos, e através da dança que nós íamos para a execução. A dança, ela transmuta as energias, né? E essa sabedoria e a linguagem cigana, que é ágrafa, não escrita, é passado de pai para filho, né? E esses ensinamentos são, como eu disse, milenares e não perderam, mesmo com tanta perseguição, né, com tanta dificuldade, nós não perdemos os nossos costumes e as nossas tradições. Alguém, se tiver mais alguma pergunta, gente? Pergunta, opinião, qualquer comentário. Bom, eu vou aproveitar para falar enquanto isso. Eu tenho que dar preferência para quem está na sala, né? Mas enquanto o pessoal está quietinho, eu vejo que o diferente assusta. Quando eu vejo alguém, e quando eu digo eu, o ser humano olha para o outro e vê ele ereto, olhando para frente, nos olhos de quem está olhando, não está corcundo, não está com cara de derrotado, acabado, destruído, que tem personalidade, que sabe se expressar, se impõe com sua presença, ele já é chamado de orgulhoso ou arrogante. A pessoa já vai catalogando a pessoa só de olhar, ok? Vocês trazem uma cultura que conserva a família, conserva a estrutura dela, o alicerce, e prepara, igual sua menina, sua filha, para o que viria, o que não foi fácil. E vai, infelizmente, não morre aqui. Vocês falaram de o que pensam, nem se pronuncia, aqui em Londrina não tem. Eu moro em Londrina, no Paraná, ok? Norte do Paraná. Antes nós morávamos em Curitiba, que é a capital do Paraná. Curitiba tinha mais, falava-se mais, mas na época que a gente era criança, falava um monte de abobrinha, né? Um monte de porcaria que nem compensa comentar. Então eu prefiro ver que mesmo vocês, com a cultura, e a gente lembra muito o cristianismo jogado na arena aos leões, ok? Vocês, mesmo o povo, vendo que ia morrer, estava dançando, estava cantando. Ou seja, este povo não tem tempo para depressão.
para a ansiedade, para as doenças modernas, tem mais com o que se preocupar. Eu fico muito feliz em ouvir o que vocês expuseram para nós, o que a Rose expôs, ela tinha conversado comigo um pouco, daí eu falei com a Jade, agora está a filha, com certeza, né, tem o tio aí, né, o irmão da Jade, e a gente vê uma cultura fortíssima, é um aprendizado. O preconceito, eu não entendo, né? Ah, nasceu numa barraca, e daí? Se nasceu no carro, então também não é gente. Né? Ah, não deu tempo de chegar no hospital, não é gente. Ah, pelo amor de Deus, eu nasci em casa. Né? Ou seja, o diferente, e principalmente quando o diferente é forte, tem presença, se posiciona, assusta, afasta. Sabe? Então, quando eu vejo duas mulheres, eu vejo as mulheres daqui que estão nessa reunião e eu tenho conhecimento de vocês duas e da Rose, né? E do seu irmão ligados à etnia cigana, você vê a personalidade forte, você observa os traços. Eu sou um homem de 61 anos que tem alguma experiência de vida, já fui da Polícia do Exército em Brasília, quando o governo era militar, era o Figueiredo, tive proposta de segurança presidencial, e muitas vezes eu fui taxado de arrogante, de orgulhoso, porque eu não fico andando, sabe? Mas eu não quero falar de mim, eu só estou dando esse exemplo, porque as pessoas ficam cabreiras, falam, pô, o cara é diferente, pronto, foi diferente, aí você ainda é presidente rota e mela de vez, né? Eu falo, agora que lascou, agora que o cara fica metido mesmo. Mas olha, da minha parte, vejo que é um grande aprendizado. É interessante ouvir vocês falarem, porque quando alguém comentar algo, fala, olha, acho que você precisa rever seus conceitos. Você precisa saber do que você está falando, porque eu não tinha, e praticamente aqui é a ponta do iceberg, as informações de vocês, não é? Mas nem essa pontinha do iceberg eu não tinha conhecimento, não tinha mesmo, não tenho vergonha de falar. Aliás, eu estou aqui para aprender, né? Até aos 100 anos eu aprendo alguma coisa, não é possível. O duro é que quando você aprende, chega aos 100, você começa a esquecer, é uma droga, né? Então, deixa para lá, vamos aproveitar agora. Mas vocês duas são fantásticas, tá? Obrigada. A força que vocês transmitem, a convicção nas palavras, porque isso não se cria, não se coloca no ar, joga e fala, tá aí. Não. Quando a gente percebe quando a pessoa está falando, está nos olhos, está no gesto, está nos traços. Eu observo muito o traço facial. Isso, para mim, tem muito valor. Tanto é que eu aprendi com 11 anos, quando era guarda-mirim, usava farda, que quando eu falasse com alguém, tinha que olhar nos olhos dessa pessoa. Eu tinha que olhar para cima, porque eu era criança, todo mundo era maior que eu, com 11 anos. Hoje eu sou um pouquinho mais alto, né? Eu tenho um pouquinho mais de altura que a Jade, eu tenho 1,85. Oxe, só um pouquinho. Um pouquinho. Eu tenho uns 5 centímetros a mais que você de altura. Então, hoje eu não tenho uma dificuldade, embora tenha amigos que eu tenho que olhar para cima para falar, mas... Então, eu quero, desde já da minha parte, né? Vou deixar a palavra aberta para quem quiser conversar, mas o que vocês estão trazendo para nós é fantástico, tá bom? Muito obrigada. Oi, gente. Boa noite, viu? Oi, Carmen. Boa noite. Um prazer enorme ouvir vocês duas. Eu estou aqui, assim, nossa, super feliz, aprendendo um pouco também. Sempre fui muito curiosa com relação à etnia cigana. E quando eu era criança, tinha eu não sei se era galpão, não me lembro como falavam, mas era um acampamento de ciganos perto da casa dos meus avós. E eu ia lá nas férias. E quando eu passava em frente, eu queria entrar, eu queria ver, e o meu avô não me deixava de jeito nenhum chegar perto. Imagina. E ponha medo, como vocês falaram, essas coisas. Não, eles roubam criança, não saia na rua, lá embaixo tem cigano, essas coisas todas, né? Depois, há muitos anos, eu fui para a Espanha e uma cigana me abordou. Da forma como ela me abordou, eu realmente fiquei assustada, porque ela pegou no meu braço e porque queria ler minha mão. Eu falava, não quero ler agora, né? Minha amiga estava andando, estava na frente, eu ficando para trás.
Aí eu falei, não, eu quero ler sim, mas agora eu não posso, minha amiga estava na frente. Deixa, amiga. Eu falei, não, como deixa, amiga? Aí eu lembrei da minha fase de infância. Será que ela vai querer me roubar adulta também? Né? Aquele pensamento de infantil ficou. Mas eu tenho uma prima que até hoje eu nunca perguntei para ela, porque eu nunca soube disso. Mas ela faz um trabalho muito lindo com ciganos, né? De ciganos. Ela treina as pessoas, faz festa cigana, casamento cigano, tudo. Mas eu nunca perguntei para ela se ela era cigana, porque, na minha opinião, não precisava ser cigano para fazer isso, que ela faz porque ela gosta. Então, eu não sei se existe alguma etnia, se existe alguma... Como é que eu posso falar? Enfim, eu não sei se ela tem alguma origem cigana, né? Mas é um amor tão grande que ela tem, é aquilo que ela faz, e é muito lindo. Eu tenho muita vontade de ir, nunca deu certo. Ainda não chegou minha hora, porque eu falo, não é possível, ainda falo para ela, não é possível, de novo você fez a festa e não me avisou. Bom, uma hora dá certo, né? Vai na nossa. Vou na de vocês. Eu acho assim, maravilhoso, a Rose me fala, né, que ela é cigana, e minha avó me chamava de ciganinha quando eu era pequena, né? Sempre falava, porque nós temos também origem espanhola, né? Então ela falava, vai ciganinha, para ciganinha, vai ciganinha, era assim, né? Então, não sei por que ela me chamava de ciganinha, mas eu acho assim uma cultura linda, maravilhosa, eu tenho muita vontade de conhecer. Depois que a Rose falou, minha prima falando, né? Aí estimulou mais, e agora vocês falando mais ainda, né? Espero conhecer vocês pessoalmente, participar, viu? Aprender, porque eu tenho muita festas, ou a gente vai até você também fazer o chaio e falar sobre a cultura, porque aqui é só um pedacinho e um pouco da história. A cultura tem toda a parte magística também, né? Cultural dela. Sim. Que mesmo, como eu disse, né, os ciganos, eles não é uma religião, mas nós, inclusive nos mandamentos ciganos, um deles fala que nós não podemos deixar o dom da adivinhação. Só que isso é traduzido do romanês. Na verdade, não existe adivinhação, mas existe o trabalho com a espiritualidade, o trabalho com as forças energéticas. Eu não sei te dizer se essa moça que te pegou na Espanha, ela é tropeira, porque aqui no Brasil também existe isso, tá? Muitos dos que estão na rua não pertencem à etnia, não falam a língua, e estão ali para ganhar dinheiro mesmo, porque acabam ali pedindo a mão e fazendo toda essa coisa. Ganhando dinheiro até no susto das pessoas. No susto, a pessoa acaba entregando. Isso a gente chama de tropeiro, não tem nada a ver com a etnia cigana, isso atrapalha muito a gente. Assim como atrapalha também pessoas que não têm conhecimento histórico, mas faz uma aula de dança ou tem algum conhecimento de parte espiritual e começa a trabalhar vendendo isso, né? A etnia cigana não é comércio. A etnia, como eu iniciei aqui falando, nós temos as nossas profissões, né? E é com amor que a gente passa conhecimento que nós temos, né? É com amor, com muita paixão, muita vontade, justamente porque eu quero um dia que meus netos, meus bisnetos tenham o respeito merecido, né? De uma etnia, como eu disse, é dificílimo uma etnia que mantém os costumes até os dias de hoje, né? E uma etnia que mantém os costumes vivendo em uma sociedade com costumes ativos e costumes que são atualizados constantemente. Então, a gente tem hoje o exemplo mesmo, tá? Essa bomba em cima da história ali dos Yanomamis e tudo, eles têm a cultura deles e eles mantêm a cultura deles mais isolados, né? Você vê que quando eles têm o mínimo contato com outra cultura, aconteceu esse desequilíbrio muito grande. E a etnia cigana, mesmo vivendo dentro de uma sociedade, mesmo se submetendo às normas a capacidade de adaptação sociais, né? Dali, ela se adapta, mas se adapta aparentemente para ser normal,
enquanto mantém a sua raiz viva. Exatamente. Então, até o seu Antônio Celso, desculpa, falou sobre a questão da família. Os ciganos, eles levam muito isso, só que é uma estrutura familiar diferente, por exemplo, do que as outras famílias têm. Então, hoje meu avô é falecido, mas durante a minha vida toda, às vezes até mesmo antes de perguntar para minha mãe, eu acabava perguntando para ele, ou a minha mãe falava uma coisa, ele falava outra, mas a gente obedecia a ele. A etnia cigana existe um respeito muito grande pelos mais velhos e pelas crianças, né? Essa coisa de que cigano rouba criança, às vezes eu dou risada, porque geralmente quem está nômade não tem nem condições de sobreviver a eles mesmos, as próprias famílias, que são 30, 20 famílias acampadas. Quanto mais receber crianças de fora, isso não existe. Mas existe até muito tempo atrás, como eu falei, né? Essa questão de lá da Espanha de ajudar ciganos ou até as crianças indesejadas colocar para os ciganos abandonarem e os ciganos acolherem. Isso sim, posso dizer que já existiu na história. Não roubo, mas o acolhimento. A família Gadion, a gente chama assim, quem não é cigano, tá? Se for homem é Gadion, se for mulher é Gadim, e no geral homem e mulher é Gadien, né? Da mesma forma que nós somos Romis, mulheres, homens Rons, né? E no geral a Romá. A família normal, entre aspas, né? A família brasileira que diz que também, uma outra coisa, diz que cigano não tem pátria. Eu sou brasileira, eu sou escoteira, ainda chefe escoteira, ela também é chefe escoteira, a gente bate sem continência para a nossa bandeira. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Então, eu tenho, sim, uma pátria, né? A família dos não ciganos, né? Da maioria brasileira é constituída por o pai, a mãe, os filhos, né? Ou a mãe, os filhos, ou o pai, os filhos, enfim, está mudando muito esse ciclo, mas esse núcleo familiar menor. É sempre uma pessoa. É menor que o núcleo cigano. O cigano, de todas as pessoas da família, incluindo tios, primos, avós, o mais velho é que comanda a família inteira. Então, ele que é o barô, ele é que dá ordens, ele que comanda e nos orienta. E a mulher mais velha, que a gente chama de baba, é a que dá os conselhos femininos, que ajuda nos casamentos, né, que ajuda na criação dos filhos, na orientação. Nós, como quando somos mães novas, né, mães de primeira viagem, elas que estão sempre orientando. Então, é a mulher mais velha da família e o homem mais velho, independente do que ele seja dentro desse padrão. Então, mesmo que não seja meu pai, mas seja um tio que é o mais velho dentro da família Camargo, ele é o que vai estar determinando e dando as instruções para o restante da família, né? Isso por isso que fala cigano ajuda cigano, isso é uma verdade, porque nós todos se unimos. Aqui tem a Rose, minha prima, que não é prima, é irmã, é uma pessoa que eu amo muito, e o que ela precisar de mim, ela sabe que eu vou estar lá. E eu sei, eu já precisei, e ela esteve do meu lado. Então, isso é ser cigano, a gente se ajuda sempre. Independente, aliás, de ser cigano. Espaço Sol, deixar para vocês, quem quiser conhecer pelo Facebook, é Espaço Cigano Sol de Terapias Complementares. Quem quiser saber um pouquinho mais de mim também no Instagram, é Jade.Camargo, né? Isso no Google também vai achar algumas coisas sobre a gente. E é isso, dentro da constituição familiar é diferente, é uma grande diferença. Então, por exemplo, você pode repetir, por favor, Espaço Sol? Espaço Cigano Sol. Cigano Sol, tá. Terapias complementares. Só para a gente colocar um divisor de águas aqui, porque quando o assunto é legal, a gente vai adiantando a hora. Quando for 21h20, eu gostaria de encerrar a reunião para não prejudicar ninguém presente na sala, né? Porque todo mundo tem seus compromissos. Mas o assunto vai longe, nós sabemos disso.
podemos dar É continuidade, trazer novos tópicos, né, mais detalhes, daí trazer da cultura, da dança, casamentos, né? A gente vê na TV Sim. casamentos ciganos, uau, né? E se mais Inclusive, alguém... presidente, o pai da Jade, irmão da Jade, militares. Então, assim, na minha família também, lembra que eu falei? É uma coisa Sim, que praticamente é cultural dentro, porque como segue toda essa hierarquia, toda essa rigidez, toda essa questão de costumes, acabam sempre. Então, é uma coisa interessante. Eu acho que é um assunto para puxar mais vezes, trazer para as pessoas conhecerem o que é a nossa etnia. é sim, com certeza a gente vai procurar abrir espaço. Mais alguém gostaria de falar? Se ninguém for falar, eu vou pegar a palavra como presidente, ok? Em primeiro lugar, Jade, filha, eu quero agradecer a vocês por estarem conosco, serem as pessoas que são, famílias que são. É um grande aprendizado para nós. A pessoa tem que ter uma postura, de fato. Ela não tem que concordar com tudo. Cada um tem um posicionamento, mas quando se fala de família, alicerce, base, vemos que, principalmente governos socialistas, comunistas, o objetivo é arrebentar a família, liberando um monte de coisas que são indevidas, principalmente para a criança. Porque você destruindo a criança, cresce um adulto, né, que é fácil de se manipular. Vamos usar palavras bonitas, porque o ideal seria xingar, né? Falar uns palavrões do que está acontecendo, mas não pode. Então, vamos fazer de conta que eu sou educado. E, obviamente, a gente fica orgulhoso de ter vocês conosco. E eu jamais poderia deixar terminar uma reunião com pessoas com personalidade, como vocês e todos presentes na sala, que venham, de repente, conhecer mais do Rotary Clube de Londrina, PCD. É um Rotary voltado à pessoa com deficiência, eu não sou PCD. Sou o fundador deste clube. Estamos para fundar o Rotary Clube do Xadrez aqui em Londrina, eu sou jogador de xadrez. Estou tentando fundar o Rotary Clube da Segurança Pública aqui, então eu sempre sou voltado a bandeiras. E tem outros clubes também, mas nem dou conta, né? Não dou conta nem desse daqui direito, mas daí eu jogo para que os outros também administrem. O objetivo do Rotary PCD é ter uma bandeira. As pessoas que entram neste clube, elas já sabem, quando eu digo nesse clube, entro no Rotary, né? Um clube de Rotary, sabendo a direção. Não que a gente faça projetos somente para pessoas PCDs, mas é óbvio que também vai ser focado, direcionado para isso. E eu não escondo. Eu sempre fui mais voltado a esportes, artes marciais, atletismo, futebol, exército, né? Aqui na frente de casa tem a bandeira do Brasil, e não vou tirar, né? Porque ficou meio ameaçado, né? Hoje, bandeira do Brasil vai ficar aí na frente de casa. E eu quero convidar vocês que pensem com carinho sobre a possibilidade de se fazer como a companheira Rose, a companheira Carme e tantos outros que estão aqui na sala, que se associaram ao Rotary Club, que no caso nosso é PCD. Você ser rotariano, você está aqui no Brasil, você está no Japão, você está na Alemanha, está no Canadá, você está na Índia. Minha filha é modelo, está na Índia, em Nova Delhi. Ela é rotariana lá, não é? E isso é algo muito grande, é uma organização com 117 anos de fundação, que pela primeira vez na história, em 117 anos, estamos na gestão de uma presidente, uma mulher. Isso é histórico, levou 117 anos. 117 anos, olha, é chão, não é? É chão. É uma história. É uma CEO, uma executiva canadense, Jennifer Jones, e tem clube ainda de Rotary que ainda é o clube do Bolinha, né? O clube do Bolinha é só peludo, né? Não tem a Luluzinha, né? Não tem as mulheres. E eu discordo disso porque eu não vejo um Rotary funcionar, um clube de Rotary, sem mulheres presentes. Normalmente, onde eu fui presidente de clube, a maioria é mulher. E eu sou totalmente a favor. Você não tem que dar a última palavra e não haver discordância, porque onde houver mulher, vai ter discordância.
Isso, ela vai discordar na cara de pau, na cara dura, e falar, olha, eu não concordo, acabou a hora, você vai ter que discutir o assunto, e se é importante, você vai ter que mostrar que aquilo é importante. Por isso eu gostaria de convidar todos presentes na sala que não são rotarianos para conversarem com quem lhes convidou, não é? E seria uma honra, principalmente vocês duas, porque nós termos 3 com a personalidade da companheira Rose, não sei se eu dou conta, mas nós já vamos se esforçar. E a brincadeira, obviamente. Eu só vou Vocês complementar uma coisa, presidente. A Yaritza é enxadrista. Viu? Coisa Ela é boa. enxadrista, ela é Chefe cuida de escoteira, um clube escoteiros, então já imaginou que ela já é coração rotariano, cigano já é rotariano, sem Isso. a gente É fez só parte assumir. de um grupo escoteiro dentro do Rotary Guarulhos, na cidade de Guarulhos, aqui em São Paulo, o grupo 190 Gaia. Eu era chefe e minha filha ainda estava na época de ser Como membro juvenil. como membro juvenil e a minha caçula estava de escoteiro. Então, eu conheci um pouco do Rotary pelo trabalho, né? Eles cederam o espaço e com muito carinho para que nós pudéssemos ali trabalhar com as crianças carentes da região. Então, conheci bastante. Esse é o trabalho de membros. Rotary, realmente. No meu Facebook, eu tenho, quando você abre lá, é de acordo com o que você se interessa, eu estava vendo uma partida do Karpov com Kasparov. Karpov foi criado um computador para jogar com ele. Não sei se você acompanhou, acho que você não tinha nem nascido. Conversa de velho com menino é duro, né? Imagina. Mas foi criado um computador para jogar com o Anatoly Karpov. E eu acompanhei esses jogos, ele foi na década de 80, em 86 mais ou menos, eu acompanhei esses jogos, analisava as partidas. Eu gosto de xadrez. Se eu pegar alguém que joga bem, eu faço parte da diretoria do clube de xadrez aqui em Londrina, estão para fundar o clube de xadrez, né? Mas se eu jogar com quem sabe realmente, eu sou um pato, apanho, não sei nem de onde veio a porrada. Mas, óbvio, né? Se você começar a estudar de novo, você vai pegando o jeitinho. Olha, eu vou passar a palavra para vocês duas fazerem as considerações finais e depois eu estarei encerrando a reunião. Por favor, fiquem à vontade. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre a minha etnia, de esclarecer as dúvidas, né, tirar um pouco do preconceito e levar informações, né, sobre a nossa família cigana. Quero agradecer a minha prima, minha irmã, Rosemary, pelo convite, assim como o presidente. Agradeço muito pela oportunidade. Bom, a gente teve eu tive, né, problemas com áudio, com vídeo. Então, quem quiser conversar mais a respeito, quiser mais informação, eu terei o maior prazer de estar conversando. Vou deixar meu WhatsApp, que é 11, aqui de São Paulo, 92001-5306. E é só jogar aí no Google, nas redes sociais, Jade Camargo, que vocês vão estar me encontrando, né? E eu vou ter o maior prazer de estar conversando, estar passando um pouquinho da cultura, os ensinamentos. O Espaço Sol, ele dá cursos, né, de cultura cigana, ele dá curso de baralho, dá curso de reiki, dá curso de cromoterapia, de radiônica, de radiestesia, sempre com preços muito populares. Na verdade, só às vezes a gente cobra a apostila do aluno. O nosso intuito realmente é passar o conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, para que não haja realmente tanto preconceito. Como eu disse, né, uma pessoa se movendo para esclarecer um pouco da etnia, né, levando um pouquinho de esclarecimento para as pessoas, já vai fazer uma grande diferença lá no futuro, né, porque essa informação vai passando, e o nosso intuito é esse, é esclarecer e tirar o preconceito para que as nossas crianças possam viver no mundo melhor, né? Podendo falar sobre a etnia, ter orgulho de ser cigano, falar sobre a etnia,
Falar sobre podendo as se tradições, assumir. podendo se assumir O realmente. nosso trabalho ele é voltado justamente para isso, porque hoje eu sou adolescente, mas eu sou jovem adulta, mas eu vi a minha mãe lutar para que eu tivesse esse futuro. Infelizmente, ela não conseguiu mudar o mundo antes, não deu tempo. Mas a gente continua porque eu quero que os meus filhos, os netos, os bisnetos dela possam falar na sala de aula, possam falar no trabalho, sem ter medo de nenhum tipo de represália. A gente também tem essa parte de ajudar os outros com as terapias, então, não só os cursos, mas quem quiser conversar, quem estiver se sentindo mal e quiser complementar algum tratamento médico que realiza, se quiser chamar a gente ou no Face ou no Insta que a gente passou, ou por esse número que a minha mãe deu. Nós a gente estamos super... à disposição. Isso. É isso. Agradeço. A gente agradece imensamente a oportunidade. Eu vou terminar com uma frase em romanês. Devilessa araquelantume. Deus salve e guie a todos vocês. Muito obrigado, nice touch. Que bom, muito obrigado. Somos gratos por vocês reservarem um tempo conosco. A todos presentes na sala, muito obrigado. Eu espero que para vocês tenha sido tão impactante quanto foi para mim. Eu sempre acho e vejo como fantástico o Rotary PCD pelos tópicos, assuntos que são trazidos à tona. E eu gosto de impactar, eu gosto de tirar as pessoas da zona de conforto. Essa que é a verdade. Quando as pessoas ficam desconfortáveis, às vezes, com algum assunto, ela é obrigada a deitar por a cabeça no travesseiro e começar a pensar de novo naquilo. E isso faz muita diferença. Eu espero que, com esse espaço muito limitado que a gente tem aqui, com tudo que a gente vai colocar em mídia, transmitir a companheiros, pedir que compartilhem este vídeo, possa ajudar, tá, na transmissão da etnia cigana. Conhecimento, com certeza absoluta, ela é riquíssima, não é? E devemos ter todo o respeito. Que tenhamos novas oportunidades de estarmos juntos. E por que não, em toda reunião de Rotary PCD, vocês sendo associadas ou associados? Eu sou um bom garoto propaganda do Rotary, tá? Eu digo pro pessoal que eu não faço nada, só falo, mas pelo menos eu tento falar o que é o melhor, né? Eu quero agradecer a presença de vocês. Então. Seria um grande prazer. Isso é ótimo. A gente vai conversar, depois a gente pode conversar no particular, óbvio. Eu tiro todas as informações, como eu faço com todo mundo que entra no Rotary. Não é para entrar lá para ficar igual borboleta, né, do lado que bate o vento, vai. Não é o caso. Nós não precisamos de números, precisamos de qualidade. Precisamos dar uma extensão maior a um clube com uma... É o primeiro... olha, para vocês terem uma ideia, tem em torno de 35 mil clubes no mundo, em 218 países, em torno de 1.200.000 associados, e este é o único clube com bandeira PCD. Ou Maravilha. seja, é algo grande, sabe, que pode ser muito mais ampliado. Eu quero desejar uma grande semana a todos vocês, uma abençoada semana a vocês, famílias, agradecer o tempo que vocês dispuseram de estar conosco. Com certeza, o que foi falado hoje vai repercutir muito pela frente. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Obrigada. Boa Jade. noite a todos. Muito obrigada, Jade. Jade, optcha, optcha, optcha. Latiorati. Latiorati.